Você já imaginou como surgiu a família mais excêntrica, misteriosa e adoravelmente sombria da cultura pop? Antes de existir Mortícia, Gomes, Wandinha e toda a trupe, havia apenas um homem, Charles Addams, um ilustrador com uma visão única e um humor peculiar que transformou o bizarro em arte. Hoje vamos descobrir como ele deu vida à famosa família Addams e o que o inspirou a criar esses personagens que se tornaram ícones atemporais. Hoje vamos explorar tudo o que já foi produzido sobre eles, desde a primeira tira de quadrinhos. Junte-se a mim nessa jornada pelo que é macabro, esquisito, misterioso e assustador na história da família Addams. A história da família Addams começa de forma bem simples. Na verdade, com o nascimento do homem que tornaria o pai do clã mais excêntrico de todos, Charles Addams, que nasceu em 7 de janeiro de 1912, em Westfield, Nova Jersey. Filho de Charles Huey Addams, um vendedor de pianos, e sua esposa Grace Charles. Teve, segundo ele mesmo, uma infância muito normal, com pais amorosos e um estilo de vida suburbano típico. De fato, ele é citado dizendo: seria mais interessante, talvez, se eu tivesse tido uma infância terrível, acorrentado a uma cama de ferro e recebendo uma lata de maçã por dia. Mas sou uma daquelas pessoas estranhas que realmente teve uma infância feliz. Mas o fato de ele ter crescido normalmente não significa que seus interesses fossem comuns. Na verdade, bem longe disso. Desde cedo, Charles se fascinava pelo lado mais sombrio do mundo. Crescendo em Westfield, ele estava cercado por mansões decadentes e prédios altos e escuros que pareciam esconder horrores inomináveis. E ele adorava explorar esses lugares, muitas vezes se metendo em encrencas por invadir as propriedades. Também tinha o hábito de pregar peças no bairro e era conhecido por seu senso de humor peculiar, embora fosse considerado um bom garoto com algumas tendências estranhas. Ele também gostava de explorar cemitérios, imaginando quem eram as pessoas enterradas ali e o que haviam sido em vida. Além disso, começou a desenhar ainda jovem, esboço de cenas sombrias. Foi esse amor pelo desenho que levou Addams à carreira que seguiria até o fim de seus dias, a de cartunista. Ainda no ensino médio, uma revista pouco conhecida foi lançada, chamada The New Yorker. Desde o momento em que Addams pegou a primeira edição, soube que era isso que queria fazer para o resto da vida e começou a procurar faculdades que oferecessem formação nessa área. Ele acabou se matriculando na Grand Central School of Arts, onde vendeu sua primeira charge para o New Yorker. Com o passar do tempo, Addams conseguiu um emprego estável, retocando fotos de cenas de crimes para a revista True Detective, o que ajudou a aprimorar suas habilidades de desenho enquanto ele continuava enviando trabalhos para o New Yorker. Ele dizia que gostava mais dos cadáveres como estavam, sem retoques. Seus cartoons tinham um charme especial, retratando situações cotidianas com um toque de estranheza, como pessoas se aconchegando sem perceber o tubarão na água ou uma cabeleireira tentando lidar com a medusa. Divertidos, um pouco excêntricos, mas encantadores. E então finalmente veio o grande momento de Addams, com uma charge que o fez ascender ao topo dos cartunistas mais bem pagos do New Yorker, e que republicaram essa charge por meses. Essa tirinha trouxe a Addams fama, fortuna e muitas mulheres, já que ele era um conhecido playboy. Até chegou a namorar Jack Kennedy, logo após a morte de JFK, o que, considerando seu gosto mórbido, até fazia sentido. Mas enquanto essa tirinha fez muito sucesso, logo ele introduziria um jogo específico de personagens que incendiariam o mundo e que, inclusive, gostariam disso. Quando a família Addams foi apresentada pela primeira vez, eles eram bem diferentes do que conhecemos hoje. Começou com uma tirinha única, com os personagens que mais tarde seriam conhecidos como Gomes e Mortícia, conversando com um vendedor de aspirador de pó. Depois disso, Addams foi adicionando mais e mais personagens bizarros, como uma jovem menina, uma vovó parecida com uma bruxa e uma criatura peluda com bom gosto para chapéus. Mas eles nunca foram desenhados juntos até mais tarde.
quando se tornaram conhecidos como a família The Ghosts, do Addams. Nenhum deles tinha nome. Os designs ainda estavam em desenvolvimento, e eles nem eram o foco principal de seus desenhos. Na verdade, dos 1.300 cartoons que ele fez, apenas cerca de 58 eram sobre a família Addams. Apesar disso, o visual memorável da família e suas ações macabras chamaram a atenção de David Levy, que, ao ver os personagens, decidiu que precisava fazer uma série de TV sobre eles. Ele entrou em contato com o New Yorker, que o colocou em contato com Addams. E durante um jantar, eles acertaram os detalhes para o que se tornaria o início da família Addams. Toda semana, a família Addams abria as portas de sua casa e te convidava a participar de suas excentricidades. Eles sempre estavam aprontando algo especial. A transição de uma tirinha para uma série de TV exigiu muitos ajustes. Mas o que os personagens realmente precisavam eram nomes e personalidades. Charles Addams se dedicou a nomeá-los e a esboçar suas características básicas, enquanto os atores preencheram o resto com suas performances. E com a mente criativa de Addams, combinado com o talento dos atores, nasceu uma das melhores séries de comédia já feita pela TV. A série dos anos 60, da família Addams, não perdeu o charme, mesmo após quase 60 anos, desde que foi ao ar pela primeira vez. Ela mostra uma família com gostos estranhos, que vive em uma mansão gigantesca e assustadora, extremamente rica e completamente satisfeita com sua vida e seus costumes. Eles passavam o tempo fazendo coisas que adoravam, como alimentar suas plantas carnívoras, brincar com o povo de estimação da família ou afiar os portões da casa. Coisas bem comuns para uma família tradicional, né? A escrita era afiada e hilária. O design dos cenários era incrível, as performances incríveis do elenco, começando por John Astin, como Gomes Addams, o patriarca da família. Na época, John estava se destacando com papéis menores, como em West Side Story, mas foi como Gomes que ele realmente brilhou. Originalmente foi cotado para interpretar o mordomo da família. Depois de algumas conversas com os produtores, John acabou sendo escalado como o Sr. Addams, o que foi um grande alívio para ele, já que ele não fazia ideia de como teria crescido tanto em tão pouco tempo. John transformou o personagem de um pai um tanto sinistro em um fumante inveterado, duelista de espadas, elegante e sofisticado, com um time cômico impecável e uma energia incontrolável. Ele basicamente definiu a imagem de Gomes que conhecemos até hoje. Gomes era generoso, aventureiro, adorava sua família e, o mais importante, exibia um nível de tolerância e confiança muito à frente do seu tempo. Ele não tinha medo de demonstrar emoções. Ficava bravo, ficava triste e se deleitava ao experimentar coisas novas. Ou brincando com seu icônico trem de brinquedo, que ele adorava explodir. Embora essa cena fosse repetida várias vezes ao longo da série, ele sempre usava o mesmo vídeo da explosão, o que economizava tempo e dinheiro. John levou o papel de Gomes a sério, chegando a deixar o bigode crescer e fumar charutos no personagem, já que ele próprio fumava na época. Ele seguia uma regra especial. Gomes sempre deveria fumar um charuto inteiro. Se ficasse curto demais, não ficaria elegante. Assim, ele trocava de charuto constantemente e guardava os usados no bolso, que foi revestido com amianto, um material tóxico. Curiosamente, John ainda está por aí com 94 anos. Então, quem sabe, talvez charutos tóxicos te tornem mais forte. Isso levou ao desperdício de muitos charutos, mas não era problema, já que o programa era patrocinado pelos Dutch Masters. A cereja do bolo, além do Gomes, era a senhora da casa, Morticia Addams, interpretada por Caroline Jones, carinhosamente chamada de Tish, por Gomes. Morticia era a mãe com um estilo bruxesco e sensual, que Carol soube trazer à vida, ou quase, considerando que ela interpretava Morticia. Com seu cabelo preto longo e um vestido justo preto, Morticia logo chamava a atenção. Ela usava pó de fermento em vez de maquiagem e cuidava de várias plantas venenosas e vivas, sendo sua favorita uma planta carnívora africana chamada Cleópatra. Apesar de ser mais tranquila que Gomes, era ela quem de fato comandava a casa, com Gomes fazendo tudo o que ela quisesse. A relação entre os dois era de amor mútuo. Na verdade, era bem intensa. Se ela falasse uma única palavra em francês ou qualquer outro idioma estrangeiro, Gomes ficava fora de si. Eles tinham uma química muito forte, algo raro para a época. Em outras séries de comédia, os casais casados pareciam nunca ter tocado, muito menos se beijado. Mas Gomes e Morticia foram o primeiro casal da TV que dava a entender que tinha uma vida sexual ativa.
e bem frequente. Embora John Austin, Gomes, e Carolyn Jones, Mortícia, nunca tenham ficado juntos de fato, eles eram conhecidos por terem uma forte atração um pelo outro, e em vez de agirem sobre isso, usaram essa química para fortalecer suas performances. Durante a produção da série, eles não socializaram muito fora do set, mas após o cancelamento, se tornaram grandes amigos até a morte de Carolyn. Mortícia, inclusive, talvez seja até mais lembrada do que Gomes. Seu visual marcante inspirou várias personagens icônicas depois dela, como Vampira e Elvira, a Rainha das Trevas. Sem Mortícia, não teríamos essas personagens. Com a atração de Gomes e Mortícia, naturalmente os filhos vieram. Lisa Loring e Ken Waterworks interpretaram Vandia, Wednesday, e Feioso, Pugsley, os doces filhos da família, mas com gostos um tanto sombrios. Ambos eram respeitosos com os pais e com os outros, mas suas atividades eram bem estranhas para crianças. Feioso tinha um povo de estimação chamado Aristóteles e adorava brincar com explosivos, enquanto Vandinha arrancava as cabeças de suas bonecas e treinava aranhas. Lisa Loring era a mais nova do elenco e, como ainda não sabia ler, precisavam ler suas falas para ela antes das gravações. Embora suas personalidades tenham sido mais desenvolvidas em adaptações posteriores, essas primeiras versões dos personagens eram agradáveis, ainda que peculiares. Completando a família estavam a vovó Addams, interpretada por Blossom Rock, e o lendário tio Chico, tio Fester, interpretado por Jack Coogan, que já era uma lenda por si só. Ele foi uma das primeiras estrelas mirins de Hollywood e teve um papel importante na criação de uma lei para proteger crianças artistas de pais exploradores. A Lei Coogan. Quando fez o teste para o papel de tio Chico, foi rejeitado a princípio, mas ao voltar para casa fez sua própria maquiagem, raspou a cabeça e conquistou o papel, um verdadeiro exemplo de perseverança. Tio Chico era um personagem muito querido, com hobbies estranhos e uma autoconfiança enorme. Uma de suas imagens mais icônicas é a de acender uma lâmpada ao colocá-la na boca. E tudo começou ali. Ele era o personagem favorito de Charles Addams, o criador da série, talvez por ser uma caricatura dele próprio, já que ambos compartilhavam hobbies estranhos. Já a vovó Addams aparecia com menos frequência, ficando vários episódios sem dar as caras. Quando aparecia, era divertido. Ela era essencialmente uma personagem no estilo de uma bruxa, com seu caldeirão, mas em vez de feitiços, ela preparava as refeições da família. Delícias como olho de salamandra e cogumelos venenosos faziam parte do menu. Ela também era quem lembrava a família das tradições dos Addams. Mesmo sendo uma personagem pouco utilizada, ela ainda trazia bons momentos. Um dos membros mais icônicos da família Addams era o gigante, Lurch, interpretado por Ted Cassidy. Com sua figura imponente, ele era como um Frankenstein, falando pouco, mas sempre aparecendo num piscar de olhos quando a campainha tocava, soltando sua famosa frase, "Você chamou?" Na verdade, ele improvisou sua fala no teste para o papel, o que ajudou a garantir sua escolha. Com seus 2,5 metros de altura, Cassidy encaixou-se perfeitamente no papel. Apesar de ser ótimo como Lurch, ele não ficou totalmente satisfeito no início, pois temia ser estigmatizado pelo papel. Ainda assim, os fãs o adoravam, e ele até recebia cartas de garotas de todo o país, além de ganhar sua própria música e dança chamada The Lurch. Além de interpretar Lurch, Cassidy também dava vida à Coisa, a mão desencarnada que ajudava nas tarefas da casa. O mordomo de mão, por assim dizer. Ninguém jamais viu o resto da Coisa, que aparecia em diferentes partes da casa, saindo de caixas e portas secretas, se comunicando por linguagem de sinais, código Morse e até música. Coisa era o amigo mais antigo de Gomes. Originalmente, Coisa seria uma cabeça que se movia com um carrinho, mas decidiram que uma mão seria menos perturbadora. Embora essa fosse a família principal, os Addams tinham muitos parentes distantes, tão interessantes quanto eles. O mais famoso deles era o primo It, que foi criado especialmente para o programa, não sendo uma invenção dos quadrinhos. Um amontoado de cabelos falante, It se destacava com sua voz aguda e o inseparável chapéu coco. Agora, algo que tinha tanta personalidade quanto os próprios personagens, a icônica mansão da família Addams. A casa foi inspirada nas construções abandonadas que Charles Addams explorava quando era jovem. Além de detalhes do próprio apartamento dele, que era cheio de objetos excêntricos, como armaduras e uma coleção de bestas. O cenário era incrível, com fósseis, tapetes de pele de urso vivos e animais exóticos.
Como o seriado era filmado em preto e branco, muitas partes do set foram pintadas em tons de vermelho e rosa para alcançar o visual certo. Como os Addams passavam muito tempo em casa, o cenário principal tinha que ser interessante, o suficiente para manter o público atento. E sendo uma mansão, havia muitos cômodos e jardins para explorar, como a sala de trens de Gomes, o jardim mortal de Mortícia e o quarto de Feioso, cheio de explosivos e placas de perigo roubadas. Não era só que os atores roubavam a cena, o set e os atores juntos criavam uma sinergia perfeita que conquistou o público e deu nova vida à família Addams. Mas apesar da aparência de sucesso, havia problemas nos bastidores. Para começar, Charles Addams não era o maior fã da série. Ele achava que os personagens estavam muito a menos e queria que fossem mais cruéis e malignos. Na verdade, a única coisa que ele realmente gostava era a música tema composta por Vic Mizzy, um veterano de Hollywood. A música se tornou um dos temas mais icônicos da TV. Como o estúdio não queria pagar mais pessoas para cantar, Mizzy triplicou sua própria voz. Ele dizia que os estalos de dedos mantinham tudo unido e eram tão partes da música quanto o piano. E realmente é uma das músicas de TV mais conhecidas de todos os tempos. Além de Charles não ser o maior fã, ele também não estava ganhando muito dinheiro com o programa, graças às ações de sua segunda esposa. Ela chegou a persegui-lo pela casa com uma lança africana. Usando suas habilidades de advogada, ela tomou o controle completo da série, ameaçando cancelá-la se não recebesse mais dinheiro. Mesmo assim, o sucesso da família Addams não durou tanto tempo. Embora popular, nunca foi um sucesso massivo, competindo com programas como Os Monstros e A Feiticeira, pela audiência. Mas o golpe final foi quando um certo herói apareceu na TV, o Batman. Os produtores acharam que as pessoas comparariam os dois programas, ambos com humor excêntrico, e decidiram cancelar a família Addams antes que ela perdesse mais audiência. Em 1966, após apenas 2 anos de exibição, a série da família Addams chegou ao fim, mas mesmo com seu término, o legado da série é impressionante até hoje. A família Addams foi inovadora ao quebrar todos os estereótipos das sitcoms familiares da época, mostrando um casal que realmente se amava e demonstrava carinho, filhos respeitosos com pais que incentivavam suas peculiaridades, e uma mensagem de tolerância, amor familiar e aceitação de modos de vida diferentes. Embora hoje essas temáticas possam parecer comuns, na época elas eram revolucionárias e a série ainda continua engraçada. Felizmente, esse não foi o fim da família Addams. Embora o jornal The New Yorker tenha parado de publicar as tirinhas originais, a família continuou viva em reprises e especiais. Um piloto chamado Addams Family Funhouse foi criado para tentar lançar uma nova série com a família, mas com um elenco quase totalmente novo. Butch Patrick, conhecido por interpretar Ed em Os Monstros, grande concorrente da família Addams, assumiu o papel de Feioso. No entanto, o programa era mais um show de variedades do que uma sitcom tradicional, e o piloto não teve sucesso. Mesmo assim, a família Addams voltou ao formato animado em 1972, fazendo uma participação especial em um episódio da série Os Novos Filmes do Scooby-Doo. Essa participação foi tão bem recebida que levou à criação de um desenho animado próprio em 1973. Infelizmente, essa versão não era tão boa. Produzida pela Hanna-Barbera, o programa tinha mais foco no público infantil, perdendo muito do humor inteligente e sombrio da série original e substituindo por humor pastelão. Além disso, os atores originais não dublavam os personagens, o que enfraqueceu ainda mais o impacto. Especialmente com Gomes, que ganhou uma voz chorosa e perdeu todo o charme que Mortícia tanto amava. Ainda assim, essa versão trouxe uma mudança importante. O tio Fester passou a ser irmão de Gomes, em vez de tio de Mortícia, e isso se tornou a norma para a franquia desde então. O desenho durou apenas 16 episódios, e mais uma vez a família Addams foi colocada em pausa. Em 1977, a família retornou com o especial Halloween com a nova família Addams, trazendo de volta quase todo o elenco original. A única ausência foi a de vovó, já que a atriz Blossom Rock estava doente e faleceu logo após a gravação. O especial mostrou que o elenco ainda estava afiado, com John Astin e Carolyn Jones brilhando como Gomes e Mortícia. Agora, em cores, o especial não tinha o mesmo impacto sombrio do preto e branco, e o cenário parecia menos Addams. A trama incluía novos filhos, Wednesday e Pugsley, já que os personagens originais haviam crescido.
Mesmo com esse retorno, a tentativa de reviver a série não deu certo. Enquanto isso, Charles Addams continuou sua carreira artística. Mesmo com sua famosa família sombria fora da TV, ele nunca parou de desenhar e seguiu trabalhando para o The New Yorker, além de vender suas obras para galerias e revistas de artes. Addams manteve seu amor por carros rápidos e mulheres, mas eventualmente se casou com Marilyn T. Miller em 1980. O casamento ocorreu em um cemitério de animais e todos os presentes, inclusive a noiva, estavam vestidos de preto, um verdadeiro estilo gótico hardcore. Charles Addams e Marilyn permaneceram casados até a morte de Charles em 1988. Ele faleceu após sofrer um ataque cardíaco enquanto estava em seu carro estacionado. Seu corpo foi cremado e suas cinzas espalhadas em seu cemitério de animais de estimação. E assim terminou a história de Charles Addams. Ele foi um homem incrível, porque independentemente do que os outros pensavam dele, ele sempre foi autêntico. E seus quadrinhos continuam engraçados até hoje. São atemporais. Mas com a morte de Charles, o que isso significava para a família mais querida da América? O programa original ainda era exibido em várias reprises. Mercadorias continuavam sendo produzidas e até um jogo licenciado foi lançado. Em 1991, a família Addams fez sua estreia no cinema com um filme produzido por Scott Rudin. A ideia surgiu quando ele estava no carro com alguns caras de marketing da Fox e o filho de um deles. O garoto começou a cantar a música tema da série, e todo mundo no carro se juntou cantando e estalando os dedos no tempo certo. Era impressionante ver várias gerações conhecendo a música. Rudin percebeu naquele momento que precisava fazer um filme da família Addams. Então, a produção do filme teve alguns desafios, já que a maioria dos direitos sobre a família Addams não pertencia à Fox, mas à Orion Pictures, que não queria vender porque planejava um reboot da série. Além disso, a viúva de Charles Addams tinha outros direitos. Eles também tiveram dificuldades para encontrar um diretor. Terry Gilliam recusou, assim como Tim Burton, que estava ocupado com Batman: O Retorno. Então Orion decidiu fazer o filme após comprar os direitos da esposa de Addams. E Barry Sonnenfeld foi escolhido como diretor. Durante as filmagens, Orion teve que sair do projeto e a Paramount assumiu. Sonnenfeld só concordou em continuar se algumas mudanças no roteiro fossem feitas para torná-lo um pouco mais sério. Com tudo resolvido, o filme foi finalmente produzido e eles acertaram em cheio. Esse filme é a versão definitiva da família Addams, desde o elenco até o cenário e o roteiro. A trama é simples. A família está de luto pela perda do tio Fester, que está desaparecido há anos, e uma golpista disfarça seu filho como Fester para roubar a fortuna dos Addams. No entanto, à medida que a história avança, Fester começa a perceber que talvez ele realmente pertencesse àquela família. Embora a história seja fácil de seguir, o filme brilha na execução. Cada ator faz um trabalho incrível, mas os destaques são Gomes, Mortícia, Wandinha, que é a Wednesday, e Fester. Raul Julia dá vida nova a Gomes, embora ele não tenha o mesmo time cômico de John Astin. Ele compensa com sua energia bruta. Ele é barulhento, apaixonado, luta com espadas e faz tudo com um sorriso maníaco e um charuto na boca. Raul Julia disse que adorava interpretar Gomes e que foi um dos seus papéis favoritos, especialmente por trazer alegria às crianças. Do outro lado, temos Anjelica Huston como Mortícia, que aumentou ainda mais o lado sedutor da personagem. Ela foi escolhida em vez de Cher, que era uma forte candidata ao papel, mas Huston brilhou. Ela exalava sofisticação sombria e arrasou com o vestido preto. Para alcançar o visual icônico, Anjelica Huston teve que usar um espartilho de metal, além de fazer levantamento dos olhos com gaze, ajuste no pescoço e usar unhas postiças todos os dias. Até cílios foram colocados em seus olhos para conseguir o olhar característico de Mortícia. Todo o esforço valeu a pena, e a química entre ela e Raul Julia era incomparável. E quem estabelece o padrão de ouro para a atuação infantil é Christina Ricci, como Wandinha. Ela arrasou no papel, e essa é a Wandinha que todo mundo pensa quando lembra da personagem, inteligente, sádica e cheia de atitude. Ela traz um tom sombrio sempre que aparece em cena. Isso não é para diminuir o trabalho de Jimmy Workman, como feioso, mas Ricci roubou a cena e foi o destaque do filme. Ela até contribuiu com ideias próprias para a personagem, como a cena em que Wandinha dorme deitada como um vampiro. Por último, temos uma escolha de elenco surpreendente. Christopher Lloyd, como Fester, ele trouxe uma sensação de ameaça ao personagem, tornando Fester mais imponente do que nunca.
Sua maneira de falar distinta acrescentou ainda mais profundidade ao papel. No seriado, Fester era emocionalmente instável, mas no filme ele tem uma presença quase intimidadora, pois Fester ainda ama sua família e faz de tudo por eles, só que pode ser meio assustador de se olhar. Todos os outros atores também fizeram um excelente trabalho, e os figurinos e cenários trouxeram uma grandiosidade que a família Addams nunca tinha visto antes. Eles pegaram elementos dos quadrinhos e da série de TV original e deram seu toque especial, como o fato de Mãozinha agora sair da caixa e ser vista correndo pela casa. Na verdade, foi essa inspiração da série de TV que trouxe problemas. David Levy, o produtor da série original, processou a produção em 50 milhões de dólares, alegando que muitas das ideias usadas no filme foram criadas por ele para o programa. E para ser justo, ele tinha razão. A série basicamente consolidou as personalidades da família. No entanto, em vez de brigar na justiça, eles decidiram resolver isso de forma privada. Como mencionei antes, inicialmente Fester era o filho da golpista que fingia ser Fester, mas no final foi revelado que ele realmente era Fester. No original, isso seria deixado em aberto, o que todos os atores odiaram, exceto Christopher Lloyd, que interpretava Fester e era indiferente a isso. Eles conseguiram convencer Christina Ricci, a Wandinha, a pedir para mudar o final, e o diretor concordou que a mudança foi para melhor. Acho que o público também concordou, porque o filme foi um grande sucesso. Com um orçamento modesto de 30 milhões de dólares, ele arrecadou mais de 191 milhões nas bilheterias, quadruplicando o investimento. Esse sucesso trouxe a família Addams de volta à cultura popular, gerando novos produtos, incluindo jogos e videogame, brinquedos, uma nova série animada que era muito superior à primeira e até trouxe John Astin, o Gomes original, de volta como a voz do personagem. Além disso, o filme deu origem à máquina de pinball mais popular já feita. Então não foi surpresa quando aprovaram a sequência. A Família Addams 2 estreou em 1993 e foi ainda melhor que o primeiro filme. Quase todo o elenco original voltou, exceto a vovó Addams, que agora foi interpretada por Carol Kane, e todos entregaram atuações tão boas quanto no primeiro. Wandinha estava ainda melhor agora que havia crescido um pouco. A trama também era muito mais interessante, com Fester novamente no centro. Agora a família Addams tem um novo bebê chamado Pubert, que curiosamente seria o nome original de Feioso, mas foi trocado por ser sugestivo demais. Eles contratam uma babá para cuidar dele. O filme não foi um fracasso, mas com uma bilheteria de apenas 48,9 milhões contra um orçamento de 47 milhões, dá para entender porque o estúdio não estava muito animado para fazer outro. Além disso, Raul Julian Gomes faleceu tragicamente em 1994, após sofrer um derrame, o que foi o golpe final que impediu uma trilogia. Mas os dois filmes que recebemos são agora clássicos absolutos, e muitos dos atores seguiram carreiras de sucesso. Infelizmente, isso marcou o início de outro hiato para a família Addams, mas dessa vez o intervalo não seria tão longo. Em 1998, a reunião da família Addams foi produzida pela Saban, como um piloto para introduzir uma nova série. Foi um reboot completo dos filmes, com a única ligação sendo o retorno do ator que interpretou o tropeço, Lurt, o mordomo. E honestamente não é muito bom. Foi feito mais para crianças, o que era o problema da primeira série animada, e falhou em aproveitar as melhores características do nome Addams, a comédia sombria e a sátira. Mais uma vez, o filme tira a família Addams de sua mansão e os coloca em um clube de campo, onde eles se juntam por engano a uma reunião de outra família, os Addams com um D, não dois. É meio bobo. Fester virou uma espécie de clone de Beetlejuice, passando a maior parte do filme brigando com um cachorro feito em CGI. E as crianças que interpretam Wandinha e Feioso, especialmente Feioso, não têm o charme dos atores originais. A recepção foi morna, na melhor das hipóteses. Mas ainda assim o filme conseguiu gerar uma nova série chamada A Nova Família Addams. Parece mais a série original do que com os filmes, mas com referências mais modernas. Refizeram alguns episódios clássicos da família Addams e às vezes a série tinha um visual legal. Ela foi bem nas avaliações de público, mas acabou sendo cancelada após uma temporada. Um ponto interessante é que trouxeram John Astin de volta para interpretar o vovô Addams. Depois de todos esses anos, especialmente considerando que ele é um dos últimos membros sobreviventes do elenco original, a franquia mais uma vez entrou em uma longa pausa. Isso até 2010, quando o musical completo da família Addams estreou na Broadway. Os direitos foram negociados com a Fundação Charles Addams e as conversas começaram em 2007. Fizeram um teste em Chicago em 2009 antes de finalmente estrear na Broadway em 2010. No entanto, assim
que o show acabou e as críticas começaram a aparecer, era um desastre. As críticas foram terríveis, chamando a produção de bagunça total, e as avaliações negativas surgiram como uma enxurrada. Mas, surpreendentemente, todos os shows estavam esgotados e o musical até saiu em turnê. O enredo do musical era bagunçado e muitos dos personagens estavam fora de suas personalidades usuais. Wandinha querendo namorar um garoto normal e Mortícia com medo de envelhecer. Mas também havia pontos positivos. O design dos cenários e figurinos era muito bom. Os atores fizeram um bom trabalho e as músicas eram divertidas e cativantes. Agora chegamos ao mais recente filme da família Addams. Em 2010, a Illumination Entertainment adquiriu os direitos para fazer um filme animado da família Addams, que seria em stop motion e muito inspirado nos quadrinhos. Tim Burton seria o diretor, mas em 2013 esses planos desmoronaram. Então a MGM entrou e decidiu produzir o filme, com a CineSight cuidando da animação. Nessa animação, muitos dos personagens parecem fora de lugar. Gomes pressiona Feioso a seguir as tradições da família, mas em todas as outras versões, mesmo nas ruins, Gomes sempre deixou seus filhos se expressarem livremente. A família parece querer ser aceita, quando eles sempre se sentiram à vontade com quem são. Eles demonstram medo em várias situações, quando na verdade sempre abraçam o perigo. E por algum motivo, o enredo fica muito em Wandinha querendo viver uma vida normal. No fim das contas, o filme foi apenas mediano. Muito bem. Como conseguiu que mudassem a música e tocassem o tango? Eu prometi uma boa contribuição para a instituição de caridade deles. Wandinha a gente vai deixar para a próxima. E com isso, chegamos ao fim da nossa jornada. Gostou de conhecer mais sobre essa família excêntrica? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias inesquecíveis como essa. Até o próximo vídeo.